Boa noite, irmãos. O Senhor nos abençoe nessa oportunidade que a gente possa compartilhar uma porção da palavra do Senhor, né? Que o Senhor nos direcione, que a gente possa compartilhar e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e aquele que habita em nós é aquele que instruiu os homens a escrever isso aqui. É mesmo? Então, se ele habita em nós, nós também temos possibilidade de entender aquilo que foi escrito aqui. É mesmo? Então, que Deus nos direcione, que Ele fale através de cada um de nós aqui nessa noite. E a gente está começando um novo estudo aqui na carta aos Tessalonicenses. A gente vai abordar a carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. É uma das cartas mais antigas de Paulo, é a carta aos Tessalonicenses. Então ela é muito atual. Como toda a Bíblia, ela é atual. Mas a carta aos Tessalonicenses, ela fala muito... É a carta que Paulo vai falar a respeito da volta de Jesus Cristo. Ela tem uma mensagem diferente das outras, né? As outras falam muito sobre a questão da sua conduta, da conduta da igreja, coisas desse tipo, e aqui do falso ensino. Ele também vai falar aqui também, mas aqui ele aborda sobre a volta de Jesus. É onde a gente tem firmeza na doutrina do arrebatamento. Nós temos firmeza nessa carta. Essa cidade, Paulo, ele chega em Tessalônica na sua segunda viagem missionária, né? Se a gente abrir lá no livro de Atos, é onde a gente vai abordar, né? O livro de Atos, pode abrir aí, capítulo 17, onde relata aqui a chegada dele nessa cidade. No capítulo 16, Paulo, ele recebe um sonho, uma pessoa, e fala com ele, ele não era para ir para a Ásia, para ir para a Macedônia, né? Então ele direciona, ele muda a sua rota. E ele vai em direção à Macedônia. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentou um varão da Macedônia, lhe orgou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A intenção dele era ir para a Ásia. Então, por direcionamento de Deus, ele vai em direção à Macedônia. E a Macedônia era aquela região ali da Grécia, né? Pegava aquela região da Grécia ali, da Ásia com a Europa, né? Então era aquela região ali, mais ou menos isso, né, Guilherme? Pode ficar à vontade aí que a gente, de repente, fazer uma citação. Fica à vontade de interromper, tá, irmãos? Então, ele, depois de seguir de chegar em Filipe, né? Em Filipe, ele passa ali em Filipe, aquela prega ali, ele é preso, o carcereiro, ele é preso, né? Apanha, e o carcereiro se converte, Lídia se converte, e ele vai caminhando, e ele segue caminhando, e ele vai chegar, aí chega no capítulo 17, ele vai chegar na cidade, né? Ele deixa Filipenses para trás, né? Só uma questão de curiosidade, a cidade de Tessalônica foi fundada em 315 a.C. e ela foi fundada pelo rei Cassandro, né? Rei da Macedônia, né? Rei da Macedônia, e esse nome é o nome da mulher de Cassandro. O nome da mulher dele era esse nome, Tessalônica. Então ficou a cidade de Tessalônica. Tessalônica teve um marco muito interessante na história, quando na Quarta Cruzada ela foi dominada pelo exército papal, né? O exército papal, através das cruzadas, dominaram Tessalônica na Quarta Cruzada, né? Então eu estava vendo curiosidade sobre Tessalônica, então teve um fato desse extraordinário na história desses exércitos que saía para dominar o mundo, não é mesmo? E então Paulo, ele chega ali, a cidade existe hoje, tá, irmão? Hoje é a cidade que mais de 300 mil habitantes, é uma cidade muito importante na Grécia, né? É uma cidade da Grécia, a segunda maior cidade da Grécia, né? Não é isso? Você não sabe não, né? É segunda, você...
Também você precisa saber, né, Ismael? Hein? Nada disso, né? Tanta coisa você sabe, né? Então é uma cidade grande, né? Hoje é uma cidade muito grande, e é uma cidade onde Paulo chega para trazer a mensagem do Evangelho. Então, capítulo 17, a partir do versículo 1, ele chega na cidade. Vamos ver o capítulo 17, versículo 1. O exército que eu falei, o exército papal do Inocêncio III, que executou essa cruzada. Só para um tipo de curiosidade aqui, né? Foi eleito o novo Papa, né? As pessoas ficam com preocupação, o novo Papa agora vai ser a besta, vai ser não sei o quê. De um certo sentido, todos os papas, ele se coloca no lugar da besta. Todos eles. Você sabe por quê? Por causa do título que ele recebe. Vicarius é um nome latim, vicários, né? Porque ante, só para a gente entender que ante não é simplesmente contra. A palavra ante no grego, ela tem a conotação do lugar de. Então, o que é? Se você procurar no Google, vicário de Cristo, você vai ver lá. O Papa, ele tem esse título. Vicário de Cristo. Então, todos os papas, ele assume uma posição diante de Cristo. Porque é o único título que a gente conhece que usa a expressão vicário. Vicário é no lugar de. Tem vicário e vigário. É diferente. Vicário é no lugar de. É alguém no lugar de. Né? Tem então uma frase no latim, deixa eu só ler ela aqui, que está escrito no bastão que ele usa, está escrito essa frase. Deixa eu só ver aqui, ó, está no Google, rapidamente. Deixa eu só ver aqui, rapidinho, só para a gente achar aqui, ó. De repente você está empolgado aí com o novo Papa, só para você ficar sabendo desse detalhe. Vicário. Eu esqueci o nome. Vicário, ó. Filis Dei. Vicários Filis Dei. Filhos Dei, né? No lugar do Filho de Deus. Entendeu, Guilherme? Todos os papas, ele assume esse posicionamento. Então, é só para a gente ficar interessante isso, né? E acursar, de repente, o interesse de alguém que quiser questionar sobre isso. Vicários Filis Dei é a frase. Isso é no Google, tá, gente? Se você quer pesquisar no Google, eu não sou oculto, não. A gente pesquisa no Google. A gente tem que ficar pesquisando no Google, você acha tudo lá, né? O Google traz muita informação. Então vamos entrar no nosso assunto. Atos capítulo 17, versículo 1 em diante. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando o que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasón, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. E clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei,
Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. E tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga do judeu. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Então aqui, irmãos, começa a contar a chegada de Paulo a Tessalônica. Paulo, ele passa por essas duas cidades menores e ele vai chegar à cidade de Tessalônica. E na cidade de Tessalônica ele vai procurar, como de costume, uma sinagoga. Por que ele procurava sinagoga? Você sabe por que ele procurava sinagoga? Porque na sinagoga tinha lá... Porque o judeu nessa época, irmão, tinha uma influência muito grande na cidade. Eles tinham uma influência grande. Porque o judaísmo, queira ou não, ele tinha uma proposta muito boa para o homem. Eles tinham uma proposta religiosa muito boa para o homem. O judaísmo tem uma proposta muito boa para o homem. É uma religião muito boa de se praticar. Religião muito boa de se praticar, o judaísmo. Então ele tinha muita influência na cidade. E o judaísmo, ele tinha as bases para que Paulo pudesse transmitir a mensagem. Ele tinha as bases, né? Não só, então, era uma estratégia que ele usava que facilitava muito, porque ele não ia falar de algo desconhecido, ele ia falar de algo conhecido, algo que eles conheciam, algo que eles sabiam, né? Então facilitava a implantação do evangelho. Você vê que muitos gregos se convertem. Por que muitos gregos se convertem? Porque esses gregos, eles estavam frequentando aquela sinagoga. Eles eram prosélitos, né? Eles eram pessoas que já tinham, né? Uma base sobre o judaísmo. Então facilitava. Pode falar. Fazer a respeito um pequeno detalhe no versículo 2, e Paulo fala que três sábios discutiu com eles a respeito das Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse, né? Você vê que a mensagem que Paulo estava pregando ali não é que Jesus é o Salvador, mas sim demonstrando que aquele Messias, que eles já acreditavam, pensavam, ele tinha que morrer e ressuscitar, porque eles não tinham esse pensamento. Tanto que hoje em dia, quando um judeu vai falar do porquê Jesus não pode ser o Messias, eles falam isso: não, o Messias não pode morrer, porque o Messias tem que trazer a paz. Tanto que nem os discípulos entenderam isso, né? A gente vê lá em Lucas 16 também, quando o próprio Lucas 18, quando o próprio Jesus está falando com os discípulos, ele fala a respeito disso, né? Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-los, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso, né? Então tinha essa dificuldade. Então Paulo já chegava, falava: ó, o Messias que nós estamos esperando, ele tinha que morrer e tinha que ressuscitar. É coisa que os judeus têm dificuldade para entender isso. É isso aí. Então você vai ver que ele vai abordar essa questão. Então ele chega na cidade, ele vai procurar a sinagoga. Por 3 sábados ele vai falar sobre aquilo. Ele vai explicar aquilo que havia de Cristo no Velho Testamento. Não é mesmo? Se você for ver, analisar o discurso que ele faz lá na Grécia, no Areópago, você vai perceber que o discurso é diferente. É diferente porque ele está falando com pessoas que não tinham conhecimento da lei. Ele está falando, portanto, ele pega, qual o gancho que ele pega? O Deus desconhecido. Ele fala do Deus desconhecido. Ele não fala de lei, ele não fala nada disso. Ele não fala de Messias, ele não fala de Cristo, não fala nada disso. Por quê? Porque ele está falando com pessoas que não tinham conhecimento do Velho Testamento.
Então ele vai pegar o gancho dele, vai ser o altar ao Deus desconhecido. Né? E aqui ele vai para a sinagoga, porque na sinagoga a gente tem que entender que o judeu nessa época ele tinha muita influência. O judeu tinha influência. O judeu tinha tanta influência. Onde Paulo estava indo prender crente? Em Damasco. Quem deu autorização? Foi Roma? Não foi Roma que deu autorização. Foi os judeus deram autorização para ele ir lá em Damasco, num país vizinho, um país distante, para poder perseguir os crentes. Entendeu? Então ele foi lá para perseguir os crentes. Por quê? Porque o judeu tinha muita influência. Na cidade, lá em Filipe, por exemplo, não tinha sinagoga. Lá não tinha sinagoga. Então ele procurou um local onde as pessoas se reuniam para orar. Então ele trazia a mensagem. Não é mesmo? Então, se você vai perceber, ele sempre vai abordar esse caminho. Por quê? Porque na sinagoga tinha muitos gregos que frequentavam e não eram judeu. Por quê? Porque a proposta do judaísmo era uma proposta boa. É uma religião com uma proposta boa. Né? Então, era uma religião boa de as pessoas traziam as verdades bíblicas, trazia as verdades dos fatos históricos através do Velho Testamento. Então as pessoas atraíam as pessoas. E Paulo vai trazer Jesus em meio a isso. Então ele vai chegar aqui no versículo 2, onde Guilherme leu, no versículo 3, ele vai chegar no versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábios, disputou com eles sobre as Escrituras. E foi falar com eles sobre o quê? Sobre coisas que eles já sabiam, né? Que eram as Escrituras. E ele vai começar a dizer, ele vai falar assim, aí ele chega no versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Então Jesus, ele não morreu. Então ele está confirmando aqui que Jesus não morreu por causa da revolução do caso de Roma. Ele não morreu simplesmente por causa da rebeldia do judeu. Era necessário, era necessário ele morrer. Hoje a gente entende que é necessário ele morrer. Por que era necessário morrer? Porque sem a morte dele não havia derramamento de sangue, não havia remissão do pecado. Né? Então, ele vai dizer essa expressão aqui, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo morresse. Convinha que o Cristo morresse. Não tinha o Novo Testamento. Sim. Então eles pregavam a Cristo através do Velho Testamento. É isso aí. Só que eu queria dizer que a questão por que Paulo procurava a sinagoga. Estava vendo aqui, a primeira pregação de Paulo foi em Icônio, em Atos 13, verso 46, diz o seguinte: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não julgar digno na vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então ele procurava sempre pregar primeiro para os judeus. Quando os judeus rejeitavam, então ele está dizendo aqui nesses textos mesmo que os gentios se convertiam com muito mais facilidade do que os judeus. Pois é, principalmente o gentio que já tinha conhecimento do Velho Testamento. Já tinha, você está entendendo? Então quando ele plantava a igreja, aí ramificava, saía de dentro da sinagoga, ele não ia voltar mais à sinagoga, ele não ia voltar mais, ele não ia disputar em sinagoga, porque ele já tinha formado, já tinha crentes, se vocês se converteram e saíram de lá, aí vai para fora, aí saiu, o que aconteceu com os discípulos, eles creram, foram expulsos de Jerusalém, e onde eles foram passando, eles foram pregando o evangelho, não é mesmo? Então Paulo, ele tinha era uma estratégia, uma necessidade, mas também era uma estratégia de pregação do evangelho, porque ele já ia falar de pessoas que tinham noção
a respeito de Jesus Cristo. Né? É igual, por exemplo, você falar sobre certas coisas da Escritura com pessoas que não são crentes, que não têm conhecimento nenhum daquilo. Ele precisa ouvir o Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Não adianta você falar de 10 mandamentos com as pessoas que não têm noção de nada. Ele não tem noção disso. Ele tem que aprender primeiro que ele tem que crer em Jesus. Quando ele crê em Jesus, aí sim ele vai aprender as outras coisas. Né? Não adianta você, às vezes, a gente tentar impor práticas cristãs em pessoas não cristãs. Você está entendendo? Não adianta você impor práticas não cristãs. Você não deve beber, você não deve fumar, você deve prostituir. Não. São práticas cristãs que não adianta um não cristão praticar. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma se ele parar. Você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Você precisa crer em Jesus. Né? Você está entendendo a lógica? Com certeza. Sim. Isso é um processo, né? Para um salvo. É aquilo que eu falo para as pessoas. Um salvo, ele pode pagar dízimo, ele pode guardar salvo. O salvo pode. Agora, o não salvo, não adianta ele fazer essas coisas. Não é mesmo? Não adianta, que ele não vai resolver. Um não salvo, ele pode mudar de atitude, ele pode parar de fumar, parar de beber, parar de pecar, parar de prostituir, parar de qualquer coisa. Ele pode morrer. Ele pode dar tudo que ele tem para os pobres. Não vai adiantar. Então não faz diferença para o não salvo. Entendeu? Então, por causa que às vezes a gente fica querendo imputar práticas cristãs em cima de pessoas não cristãs. Você tem que... Tem pessoas que pagam o dízimo, mas não vai nem à igreja. Tem pessoas que fazem isso, irmão. Paga como um ritual, como algo que não tem que dar os 10%. O cara nem igreja frequenta. Eu conheço gente assim. Você já tem ouvido falar de pessoas assim. Não é? Então são práticas cristãs a pessoas não cristãs. Paulo vai fazer aquela expressão da porca lavada. Acho que é mais ou menos por aí essa expressão. Acho que ensinamento é mais ou menos por aí. É a porca lavada. Você pega a porca, né? Você pode pegar um porquinho. Eu lembro de uma reportagem falando de uma pessoa que criou porquinho. O pessoal agora cria porquinho de casa. Não sei se vocês já viram. É troço bonitinho. Né? Você precisa ver, Jorge. Você precisa ver a pessoa que tem um porquinho de casa. Que troço bonito, Batista. Se você arrumar um, você vai ver. Fica vendo o vídeo pra dizer. Os caras criam uns porquinhos de casa, mas que coisa bonita, gente. Mas dá uma, sabe? Aquilo sobe no sofá, aquilo rola, aquilo faz a festa. Aí a pessoa falou assim, aí a repórter entrevistou, falou assim, não, o problema é quando eu descuido dele um bocadinho, ele vai lá e suja tudo de barro. É porque a natureza dele é porco. Só o cara diz. Você está entendendo? Então, são práticas cristãs a pessoas não cristãs. Então, Paulo, ele aproveitava onde havia esse ajuntar de pessoas, irmão. Ele ia lá ao sábado, ele ia lá e expunha a palavra de Deus. Né? Por causa que a gente... Pode falar. Evangelizar uma pessoa, falar de Cristo para uma pessoa, né? Você pode sentar assim, Jesus Cristo que perdoou todos os pecados. Aí a pessoa vem lá com o questionamento. Mas aquele cara que matou, que roubou, se prostituiu, ele só vai ter esse entendimento quando tiver um encontro com Cristo. Aí vai para o inferno. Então tem que... Com certeza. Matou, roubou, destruiu. Mas quando a pessoa se converte, aí tem uma nova vida, uma nova criatura, uma nova esperança. É isso aí. E aí você começa a perceber, você começa a crescer, né? Então, então o grande problema das religiões é isso. Ela coloca em cima das pessoas umas práticas, né? Uma prática, às vezes, muitas das vezes cristãs, são práticas válidas, são práticas bíblicas, mas que não conduz ao céu. São práticas boas, né? Práticas cristãs.
né? São práticas, mas não tem o entendimento da salvação. O entendimento da salvação é muito importante. É o que o Paulo vai expressar para eles aqui. Ele vai falar sobre isso. Ele fala sobre a questão expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitaste dos mortos. E este Jesus vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. É o Cristo, é o Salvador, né? Então, você vê que ele trazia uma mensagem, confrontando, porque quando ele consegue mostrar para as pessoas que ele era o Cristo, aquele que pagou, eles entendem, aqueles que criam entendiam. Não entendi por que o sacrifício, tinha que fazer sacrifício toda vez. Liberta. Portanto, depois disso aqui, aquelas pessoas que entenderam, eles eram levados aos magistrados, eles não negavam mais. Por quê? Porque ele conseguiu entender a lógica, as verdades da salvação, irmãos. Né? Tá claro. A ressurreição de Cristo, Maria. Então, quem foi correndo para o sepulcro? Maria e os discípulos. Pedro foi correndo, né? Eles viveram com Cristo, viram o poder, Cristo ressuscitou Lázaro, eles estavam presentes. Mas quando Cristo morreu, aí colocaram lá no sepultado, né? Aí falou que tinha ressuscitado, o que eles fizeram? Não, Maria foi lá para mostrar ele, para ele. Mas ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia. E realmente, a nossa credibilidade é muito grande. Muito grande. A gente tem que ver. Com certeza. Ele tem dificuldade. E ele sabe que ele tem dificuldade. Ele sabe tanto que nós somos incrédulos, ele sabe da nossa incredulidade, porque ele vai chegar no cimo e mostra, aqui ó, tá aqui as marcas, tá aqui tudo aqui. Porque ele sabia, por exemplo, Tomé não estava ali para ouvir e questionou essa questão. Porque ele sabe da nossa dificuldade com isso, não é mesmo? O ser humano ele tem muita. Então, Paulo ele vem trazendo aqui, o interessante, irmãos, que ele não fala aqui sobre milagres e maravilha. Não fala nada disso. Ele fala Cristo morto e ressuscitado, porque essa é a base do Evangelho. A base do Evangelho, a mensagem, né? Eu tenho aquela colocação, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é isso. É Cristo morto e ressuscitado. Morreu, as pessoas têm que entender que ele morreu, não foi para criar uma... As pessoas acham que Cristo morreu para restaurar o Brasil, para o Brasil ser de Cristo, para Itaperuna ser de Cristo. Jesus não morreu para isso, não. Jesus morreu para criar um templo de Salomão em São Paulo. Ele não morreu isso, não. Ele morreu na cruz para ter lá um sistema religioso fantástico. Fantástico, gente. Aqui, ó, se você... Esse dia do Papa aí morreu aí, mas você vê que coisa organizada, coisa bonita. A gente fica empolgado, impressionado com aquilo, rapaz. Toda uma logística, todo um ritual, toda uma seriedade no negócio, todo um aparato, gente, coisa assim de outro mundo. Vocês acompanharam a notícia, como é que funciona o negócio? Mas muito bem feito, muito bem elaborado. Eu fico pensando, será que Jesus morreu para isso? Para criar um sistema religioso que suga o povo, que cria império, que cria exército, fortuna, coisas grandiosas. Será que Jesus morreu na cruz para formar um sistema religioso dominante? Será que ele morreu na cruz para isso? O Jesus que a gente aprende nos evangelhos, irmão, é diferente do Jesus que a maioria das pessoas pregam e ensinam. O Jesus dos evangelhos, das cartas de Paulo. Esse sistema religioso que nós vemos hoje, você não vê ensinando nada sobre a carta de Paulo. Porque na visão dos líderes religiosos de hoje, cristão, Paulo é um fracassado. Foi um fracassado na visão de muitos líderes religiosos. O cara viveu, passou
grandes apertos e morreu sozinho numa cadeia, abandonado, com a cabeça degolada. Na visão do evangelho de hoje, Paulo foi um fracassado na história. Foi um fracassado na história. Porque vitória para o evangelho de hoje é os bens que eu tenho. É a quantidade de gente que eu consigo e pode me submeter. Essa é a visão, irmãos, autoritária. Essa é a mensagem que tem sido pregado. Paulo ele chega aqui, ele vai falar de palavra de Deus, ele vai falar de Cristo morto e ressuscitado. Né? Ele não vai falar aqui que a sombra de Pedro curava, e que isso, que aquilo, ele não fala nada disso. Ele não fala que Pedro mandou levantar e levantou o cara lá na porta do templo. Não fala nada disso. Não fala nada disso. Nada disso. Ele não fala que lá em Filipo eu expulsei o demônio de uma menina e mandei, declarei e foi embora. Não fala nada disso. Ele fala de Cristo morto e ressuscitado, irmãos. Né? Às vezes eu vejo alguns livros, algumas pregações, eu fico até pensando, gente, será que eu sou crente mesmo? Eu não consigo ver anjo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Será que eu sou crente? Eu não consigo ver anjo entrando, eu não consigo ver nada disso. Eu fico pensando, às vezes, você não pensa, não, quando você vê esse movimento aí, que o pessoal chega a desmaiar de tanta euforia. Às vezes eu me pergunto, gente, não acontece nada disso comigo. Eu não consigo, eu estou mal conseguindo falar o português. Tem nego falando língua, nem entende. Eu estou com dificuldade de falar português. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, Anderson, a gente não vê movimento nenhum nesse sentido. Não vê movimento nenhum. Não vê isso. Porque o evangelho não é um conjunto de coisas que vai fazer a gente prosperar nessa vida. Não é isso. O evangelho não é princípio de prosperidade. Né? O evangelho nos convida a morrer para o mundo. Essa é a perspectiva do evangelho. A perspectiva do evangelho é esse, né? Não sei se tem um vídeo curto, né? Que até o Silas Malafaia falando, quando o Silas Malafaia tinha bigode, e ele falando que o evangelho não é para enriquecer ninguém, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí você vai ver uma mensagem dele agora totalmente diferente. O evangelho é para enriquecer. Deus é o Deus do ouro e da prata, sabe? Então pega muitas passagens lá do Velho Testamento e quer fazer uma aplicação nas pessoas. Palavra de Deus, né? Deturbando a mensagem. Então Paulo ele chega ali e ele não vai falar dessas experiências sobrenaturais que ele experimentou, que a gente experimenta. Quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. Né? Quantos milagres o Senhor tem feito na nossa vida. Se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é milagre do Senhor. Né? Quantas curas, quantas respostas que o Senhor nos deu através das nossas orações. Né? Quantas isso? Quantas socorro do Senhor em nossas vidas, no meio onde a gente trabalha, a gente vive. Quantas no meio da nossa família. Né? Quanto milagre a gente presenciou. Quantos milagres. O Senhor, Ele faz tudo isso. O Senhor nos concede isso. Né? O Senhor sabe daquilo que nós precisamos antes da gente pedir. O Senhor é fantástico, irmãos. O Senhor é fantástico. Né? Então, a gente tem que entender, é libertador quando eu entendo que eu sirvo um Deus que me conhece por inteiro, que sabe daquilo que eu preciso antes de eu pedir.
Antes de eu pedir. Você pensou se todas as coisas da nossa vida só acontecessem se a gente pedisse? Não é? Às vezes não dá tempo da gente pedir. A gente vive a vida, às vezes, no automático. E às vezes não dá tempo da gente pedir a Deus. Às vezes a gente pede muito a Deus as coisas mais absurdas, né? Que a vida tá aquelas coisas mais graves. A gente, né? Às vezes não pede a Deus para sair daqui e chegar lá no aeroporto, né, Jorge? A gente monta num carro aqui e vai embora. Aí não hora para ir para lá. Deus tem um cuidado de cada um de nós. Não é mesmo? Então são essas coisas. Porque o Senhor, Ele nos conhece. Eu sirvo um Deus que me comprou. Né? Me comprou. E nessa vida aqui não tem jeito. As coisas vão acontecer independente da nossa fidelidade ou não. O tempo vai passar. Então, ele expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Porque esta é a mensagem do Evangelho, irmãos. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morto e ressuscitado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está expondo essa colocação lá. Aí chega este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, é aquele que pagou. Ele é o que pagou. Se nós somos salvos, irmãos, é porque ele pagou o preço. É porque ele pagou o preço. Né? Porque ele pagou. Mas aí no versículo 4, e alguns deles creram. Alguns creram. Nem todos, mas alguns creram. Foi? Isso. Alguns que deu creram, tá vendo? Aí olha só que fantástico. Você tá entendendo? Então, porque eles tinham, aquilo que eu disse no início, eles tinham uma prática cristã, mas não eram crentes, mas eles tinham umas práticas boas. Ele tinha Deus como Deus, ele tinha Deus como único Deus, né? Então eles tinham umas práticas boas, práticas cristãs, mas sem ser crentes em Jesus. O judaísmo traz isso, uma prática, né, em nome de Deus, com comprovações bíblicas, né, e bastante comprovado biblicamente aquilo que eles praticam, né, mas eles vão entender o plano de salvação de Deus e crer em Jesus. Você lembra o que Paulo fala em Romanos capítulo 10? Olha só. Olha só, não, olha que interessante, capítulo 10, versículo 1 e 2 parece. Vamos ver, olha só que interessante. Olha que palavra que ele fala sobre o judeu aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é por Israel, por causa da sua salvação. Para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Então ele estava falando com pessoas zelosas de Deus. Esse judeu aqui, irmão, são pessoas zelosas de Deus. Você está entendendo o esquema? Práticas cristãs em pessoas não cristãs. A gente conhece pessoas assim, pessoas tão caridosas, tão boas, tão honestas, tão assim, aos nossos olhos, tão justas. Só falta ser crente. Você convive, já conhece gente assim? Tem gente que é assim. Tem gente que é fantástico, rapaz. Tem gente que gente boa mesmo. Gente muito boa. Daí sim. Tem crente que... Tem crente que é duro, né? É complicado, né? Realmente, Catarina, tem crente que precisa se converter. Que as pessoas criam em Jesus, mas não se converteu ainda, continua naquela prática ruim, né? Aquele senhor foi lá do Rio de Janeiro, ele é espírita, né? Uhum. Aí o pessoal fala, não, realmente, a vida dele. Aí eu sou muito bom, o pessoal que vive com ele, não, ele é honesto, muito bem. Manda lá, eu falei para ele, dê a carta do Romanos, eu a carta do dele. Mas é isso aí. Só leu Mateus, Marcos, João, quem mais? Mateus, Marcos e Lucas. Eu falei, pô, tem que ler a carta de Romanos para você ver.
Porque ele é um praticante de uma religião. Porque essa religião traz isso, irmãos. Essa religião traz um padrão de vida para as pessoas. As pessoas são honestas. A religião que eles professam, eles são extremamente diferenciados, né? Ele é um espírita. E a religião espírita, ela é extremamente assim, traz uma doutrina muito envolvente. Muito envolvente. Cria esse tipo de pessoa. Não é mesmo? Então, Paulo está falando aqui, porque eles dão testemunho. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não adianta. Para Deus não vale boa intenção. Né? Tem uma expressão que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Tem uma conversa que eles falam aí. Né? Tem um ditado aí que diz: de boa intenção o inferno está cheio. Porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então Paulo chega ali na sinagoga, ele está repleto de gente que tem zelo de Deus. Repleto de gente que tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. Aí ele traz o entendimento, ele traz a explicação, a lógica, o Espírito Santo age, e as pessoas abrem, e pá! É isso mesmo. Por causa disso que nós tínhamos que sacrificar os animais. Por causa disso que nós tínhamos que passar o sangue na porta. Por causa disso que nós tínhamos que fazer isso. Abre, irmãos, um leque extraordinário. Um judeu, quando se converte, você precisa ver um judeu praticante, quando se converte, o cara ele manja tudo de Bíblia. Um judeu criado no judaísmo. Porque eles têm conhecimento, eles têm noção exata de todo o sacrifício. Não tem aquele assunto que Jesus fala com eles no caminho de Emaús? Começando por Moisés e por todos os outros profetas, lhe mostrando do que deles se dizia em toda a Escritura. Você imagina só, Jesus explicando, Jesus falando sobre os Moisés e os profetas, de tudo aquilo que deles se dizia. Você imagina que coisa fantástica. Então, um judeu, quando ele entende, crê em Jesus, os 144 mil vai ser judeu. Para você ter uma noção. Você imagina o testemunho dessas pessoas, que convicção. Porque o conhecimento da palavra, irmão, traz para a gente convicção. Convicção. Por isso que levava as pessoas a morrer naquele lugar lá sem negar Jesus. É a convicção de conhecimento que eles tinham, a realidade. Aquilo era real. Era real na vida deles. Era real. Então aquilo, eles não negavam a fé de jeito nenhum. Porque não era uma coisa momentânea, uma coisa emocional. Porque hoje em dia, irmãos, é muito trabalhado em cima do emocional. O emocionalismo é forte. Né? Você vê que eu até brinco às vezes aqui, quando alguém vai num show no Roberto Carlos, por exemplo, ele sai andando nas nuvens. Emocionado, parece que estava no céu. Porque aquilo traz para ele o cérebro, ele produz oi? Não. O cérebro, quando é momento de emoção, o cérebro produz um hormônio que traz para a gente uma satisfação muito grande. Dopamina. Então ele é repleto desse hormônio. Então qualquer movimento emocional, show de canto, show, esse movimento de show, as pessoas ficam tudo empolgadas. Entendeu? Lady Gaga, né? A mulher Gaga, mas essa mulher falasse direito. Pensando nisso, né? Aquele montão de gente. Então você vê aí o que leva uma pessoa a ir num lugar desse, lotar de gente embolado. E as pessoas saíram lá extasiado. Ficou ali 5 horas em pé. 5 horas em pé. Aquele montão de gente embolado. Por que saía? Por que saiu tudo emocionado? Saiu tudo emocionado. Saiu ali, parecia que tinha ido na porta do céu. Tinha. Histeria coletiva. Às vezes em casa sozinho e está assistindo um bar, né, por exemplo. A pessoa no bar vai ficar muito mais empolgada, porque todo mundo está se alegrando junto, né? É um coletivo, aquele arrepio, aquela coisa que é
natural. Ser humano é... A mesma coisa você chora vendo um filme aí de história, você também vai chorar às vezes numa pregação, não por causa do espiritual, mas por causa do carnal. É isso aí. Essa carne aí. Então, Paulo, ele traz essa colocação. Ele estava no meio de pessoas que tinham zelo de Deus, mas não tinha entendimento. Então, ele vai falar aqui, então ele chega aqui, ele começa a dizer essas palavras aqui. E algum deles creram, e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Está vendo? Muitos gregos creram, porque esses gregos já tinham contato ali com o judaísmo. Eles tinham noção ali do judaísmo, que o judaísmo traz uma proposta boa. Traz uma proposta boa, né? Você vê esse amigo do Jorge, você imagina se um cara desse converte. Ele já tem uma prática, ele tem uma prática de boa. Ele se converte, rapaz, vai fazer fé. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Não, e um homem desse, quando se converte, fica doido para anunciar, porque é um caminho que as pessoas estão indo com convicção. Então... Isso aí. É isso aí. Né? Então, irmãos, ele chega no versículo 4, alguns deles creram, né? Juntaram eles, a multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres, principais mulheres também que tinham contato com isso aqui. Quando o evangelho entra, ele não vai ficar discutindo, mais em sinagoga. Aí eles vão já começar a trabalhar nesse direcionamento, né? Eles eram bonitos por fora, tinha aquela... Toda aquela roupa, isso aí. Coisa, né? É isso aí. Aparente aos olhos, ali era uma coisa mais por dentro mesmo, não foi comparado com os É isso aí. né? Igual. Então, eles não entravam e não deixavam o povo alcançar, entendeu? É isso aí. É aquilo que nós vimos nas reportagens esses dias aí, ó, aquela polpa toda na escolha de novo, aquele negócio todo organizado, todas bonito, a construção assim, deslumbrante. No lugar de se o jeito for lá, deve ficar de boca aberta. Como é que foi feito aquele negócio com tanto detalhe, sabe? Tão bonito, né? A visão nossa é muito bonita. A visão de Deus é complicado, né? Deus vai falar lá algumas palavras em Apocalipse que a gente não consegue nem encaixar num negócio desse, não é mesmo? Então, mas os judeus desobedientes, motivados de inveja, tomaram consigo algum dos homens perversos dentre os vadios, juntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, né, então um judeu desobediente, com inveja, foi lá, alvoroçou a cidade e fez um movimento na cidade. Em 3 sábados, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, e fez um movimento da cidade. Não tinha televisão. Tá vendo? Por que gente, as pessoas que são contra, eles têm uma facilidade de mobilizar. Você vai na favela, por exemplo, né, Jorge? Nem todo mundo na favela é bandido. É uma minoria. Mas essa minoria faz um movimento para a rua, para a polícia, tem que subir, faz um movimento danado. Alvoroça uma cidade. Né? Você vê lá quando um tiroteio lá, fez que a linha amarela, daquele movimento alvoroça a cidade. Aqui, os camaradas ruins têm essa facilidade. As pessoas ruins, as pessoas têm propostas ruins, as pessoas do mal, né, no certo sentido, faz um movimento danado. Ele faz um movimento, né? Ele não quer receber. Não, você viu esse cara, não. Eu vou cortar. É igual você fala na favela. Faz um gato. Aí o cara falou, não, você tem que cortar seu gato aí, que doido. Não, você é desse jeito. Então você vê, ó, os judeus desobedientes alvoroçou a cidade. Alvoroçou a cidade.
né? A mentira, ela tem uma força muito grande, irmãos. A mentira tem uma força muito grande. Né? Porque ele vem aqui, ó, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, orossaram a cidade, né? E foram lá e trouxeram um monte de mentira. Tem pessoas que a mentira, ela tem uma velocidade muito grande, ela corre muito rápido. A verdade nem sempre. Tudo que é mal tem facilidade de correr muito rápido. Né? Tem uma pesquisa que diz, para alguém falar mal de alguém, ele tem um alcance de mais ou menos umas 50 pessoas, ele consegue falar mal daquela pessoa. Entendeu? Se tiver alguma coisa, se alguém contra você, ele fala mal de você para mais de 50 pessoas. Agora, para falar bem, ele só fala para 2 ou 3. 2, isso é estatística. Entendeu? Então, aquilo que é errado, aquilo que é mentira, tem uma facilidade de caminhar com a velocidade muito grande. Muito grande. Né? Aquilo que é negativo, às vezes nem é errado, às vezes nem é mentira, mas é uma coisa que é negativa. Né? Porque a gente gosta do negativo. Não é mesmo? Eu até às vezes falo, quando você vai ouvir um testemunho de alguém, a gente fica empolgado quando a pessoa está no testemunho que a gente fica empolgado, chega a chorar, né? Que testemunho que o camarada, saí da igreja, fui pro mundo, usei droga, bebida, Aí a pessoa fica emocionada com esse tipo de testemunho. Aí eu até brinco às vezes, o testemunho do Guilherme tem pouco efeito. Né? Criado na igreja, cresceu aqui, casou, não tem nada para contar. Pouca coisa para contar. Então, um testemunho que a gente não liga. A gente gosta de ouvir falar mal do. A gente gosta de ouvir troço brabo, sabe? Ah, não, me dei mal, fui mandar, usei droga, morei na rua, né? As pessoas dão um destaque, não é mesmo? Dão um destaque danado. Agora, às vezes, né, aquilo que às vezes nem às vezes nem é mentira, mas é um mal, né? Notícia ruim. Você vê a televisão, a reportagem trabalha muito nisso. Se você ver os jornais, eles vão trabalhar muito em cima de notícias ruins. Eles vão atrás, não tem notícia ruim. E quem vai? Boa notícia não traz ibope. Ele não quer ver o tiro cantar, que morreu, né? A notícia ruim, aquilo roda, mas que roda que é uma beleza. Ah, que fulano bom ajudou alguém, ninguém comenta isso. Ninguém comenta, só comenta troço bravo. Porque aquilo que é errado, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, tem facilidade de alcançar. Por causa que alvoroçou uma cidade imensa. Sem televisão, sem nada, durante 3 sábados só, 3 finais de semana, alvoroçou a cidade. Fez um movimento grande. Né? Mas as pessoas que entenderam a mensagem de Paulo não negaram. Eles continuaram firmes, persistiram da propagação do evangelho. Só que não surtiu. Aí esses mesmos foram para lá, para Alvoroçá também. E lá arrumou confusão de novo. Paulo teve que sair de lá e foi para a Grécia. E foi lá para Areópago, né? Para ele chegar lá no Areópago, né? Que o nosso Luiz André falava, né? Lá no Areópago. Lá em Atenas, né? Então é isso. Irmãos, então no próximo estudo a gente vai entrar nas cartas, o motivo da carta, qual a mensagem da carta, e a gente vai tentar caminhar nessa temática aí. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda cada dia a alegria da salvação dele. Que Deus nos abençoe. Amém?